Não dá para o Acre ter exilados, pessoas morando fora, cara. Quase 100 mil pessoas. Quando todo mundo tem esse amor pelo Acre, canta o hino, a bandeira que a gente botou lá naquele mastro na Gamileira lá em cima, a primeira bandeira botamos no Museu do Palácio. Essas coisas nós precisamos resgatar. Primeiro, esperança. Depois, esse amor pelo Acre que está presente, mas estava ali num canto. E agora, eu estou tão feliz. Eu fui abracado, abracei tanta gente. Assis Brasil, Brasileia, Cassiolândia, Chapuri. É isso que vai me mover nessa jornada, sabe? Estão muito esperançosos, muito mesmo. Quando eles te encontram, a alegria, a percepção de que você chegando perto deles e chamando todo mundo de volta como me chamou. Estou na luta. Não tem pena não, porque eu sou movido pelo hino acreano. Se o audaz estrangeiro algum dia nossos brios de novo acender, lutaremos com a mesma energia, sem recuar, sem cair, sem temer. E ergueremos então dessas zonas um tal canto vibrante e viril, que será como a voz do Amazonas ecoando por todo o Brasil. Isso é Acre. Valeu, irmão. E você tem saudade do Acre andando pra frente, você tá do lado da gente, você... Então, bem, nós estamos aí de volta. E é muito bom ter você aqui comigo nessa jornada, porque, cara, a gente sonhou e trabalhou tanto, né? Desde a época lá do Chico Mendes, lá de trás, quando ninguém acreditava no Acre. A gente acreditava que o Acre podia ser diferente. Né? E é uma trajetória toda. Mas vir agora as coisas aí, muita coisa abandonada, o descaso de autoridades, de governo, é muito triste. Mas também a gente viu coisas boas pra caramba. Sim, claro. Aquilo que a gente sonhou lá atrás, na atividade econômica, aqui no Alto Acre, tá bombando e vai bombar mais. Por isso que eu me alegrei quando eu estava na Apex, de fazer parcerias aqui pro Acre, que é o estado mais perto do Pacífico, ser exportador. Então tem área que está andando e vai andar melhor ainda, mas tem muita coisa que entristece a gente, né? Não, jamais. Eu fico pensando, o que eu mais vi aqui, eu vi duas diferenças aqui, fundamentais. Uma foi o amor que as pessoas têm pelo Acre, né? É uma coisa impressionante. Isso mescla um pouco com a tristeza da situação que o Acre está, mas eles estão esperançosos. E a segunda coisa, estão muito esperançosos, muito mesmo. Quando eles te encontram, a alegria, a percepção de que você chegando perto deles e chamando todo mundo de volta como me chamou, para a gente fazer um grande movimento, é uma alegria muito grande. O segundo é a capacidade deles. Porque no teu governo, eu era secretário de Educação, a gente trouxe curso superior para todo mundo. Educação. Então, a qualidade deles é algo que fez com que eles sobrevivessem sem governo. É incrível. Então a gente viu... Tivesse resiliência. Nossa, a gente viu de um lado tudo que a gente pensou, que eu discuti a ZAP, você falou da ZED, que era uma região especial de desenvolvimento, que é aquilo que a gente visitou, e a gente vê o que sobreviveu, foi tão bem implantado que sobreviveu sem governo, graças às pessoas com grande capacidade técnica. Mas ao mesmo tempo a parte triste é ver que o governo sumiu. Então... Muito do que a gente bolou, e desenhou e criou dependia de compras públicas. O governo parou de fazer as compras dos nossos produtos aqui para comprar do Amazonas e de outros lugares produtos sem a menor qualidade. Você sabe que o que é feito aqui é feito com muita qualidade. Quando tu fala essa coisa da acreanidade, de fato, aqui aconteceu a Revolução Acreana, né? Uhum. É o Vale da Revolução Acreana. Sim. Aqui se conquistou o Acre. Mas o Acre tem vários Acres, tanto é que nós dividimos em 5, né? Uhum. Pelos vales que tem, 5 regionais. E nós estamos começando aqui, essa jornada nossa, por onde o Acre começa também, por onde o Brasil começa. Mas assim, cara, eu confesso que eu estou com mais energia do que quando eu cheguei. Claro. Porque por mais que a gente sofra vendo algumas coisas que estão erradas, que precisa só consertar. Claro. Em vez de ficar nesse debate ideológico, maluco, por isso que eu fiz questão de visitar os prefeitos, conversar com vereadores, conversar com lideranças, naquele programa que foi concebido lá atrás, né, na época, que o plano nosso não era um Estado ausente, era um Estado presente naquilo que ele não pode falhar, não pode faltar, que é de juntar o comunitário, né, as organizações, aí temos cooperativas, temos associações, estão bombando, o privado, então nós temos a força privada, aí a Criaves, Dom Porquito mostram isso, que estava certo, a própria indústria de madeira, lamentavelmente, a fábrica de preservativo fechada, que gerava centenas de empregos, isso é inaceitável, né? Mas tem também
a parte de governo. Claro. Então são 3 partes: governo, privado e comunitário. Essa junção deu muito certo. Claro. E é isso que está fazendo o pessoal ser resiliente, resistir à ausência de governo. Agora, também eu senti uma coisa: o pessoal cansou. Sim. Eles chegaram à conclusão É visível. que quem ganhou tudo não entregou nada. Claro. Os caras ganharam mandato de senador, de deputado, prefeitura, governo e não entregavam. E ainda ficaram xingando o governo federal, o presidente Lula, que é quem faz. O que a gente encontra aqui ainda é do governo federal. Investimento na universidade, investimentos nesse setor produtivo com as pessoas que estão implantando aviários, instalações para a criação de suínos. Isso é o governo federal. Mas o Estado completamente ausente. Então, um mandato, ele tem que ser para servir. O pessoal está usando o mandato para se servir. Exatamente. E é interessante, aí mudando um pouquinho, mas simbolizando tudo que você falou, né? Que a Revolução, gostei quando você falou que a Revolução nasceu aqui, na região do Alto Acre, especialmente em Chapuri, e é interessante e é triste ao mesmo tempo que a Revolução Acreana começa em Chapuri, num dia da festa dos bolivianos, e os brasileiros batem na porta, e aí o boliviano pensa que é para chegar para a festa, que era o dia deles, aí diz: é cedo para a festa, né? É temprano para a festa. Ele disse: não é festa, é revolução. E aqui a gente teve alguma coisa assim, a gente estava construindo uma coisa no caminho certo, e aí o governador começa a dançar, né? Era cedo para a festa. Era cedo para a festa. Era o momento de continuar firme trabalhando. Não era o momento de parar de trabalhar e ficar fazendo festa. Era o momento de seguir em frente, de ganhar a guerra. E o Acre é uma coisa, como você tem toda a razão, a festa é para celebrar as conquistas. Exatamente. Quando nós fizemos aquele acesso do aeroporto de Rio Branco duplicado, o anel viário, a terceira ponte, porque tinham 2 pontes lá em Rio Branco que foram no século passado, 1 século para 2 pontes. Nós, em 8 anos, eu fiz aquela. Isso. Fiz aqui a ponte ligando o Brasil à Bolívia, fiz a ponte ligando o Brasil ao Peru, com a ajuda, óbvio, do presidente Fernando Henrique, presidente Lula. Mas os caras fazem festa sem ter o que comemorar. O povo na miséria, o povo indo embora do Acre, os caras fazendo festa. Inacreditável. Muito doido. Isso. E é isso que as pessoas têm que... Não dá para o Acre ter exilados, pessoas morando fora, cara. Quase 100 mil pessoas. Quando todo mundo tem esse amor pelo Acre, canta o hino, a bandeira que a gente botou lá naquele mastro, na gamileira lá em cima, a primeira bandeira botamos no Museu do Palácio. Essas coisas nós precisamos resgatar. Primeiro, esperança. Depois, esse amor pelo Acre, que está presente, mas estava ali num canto. E agora, eu estou tão feliz. Eu fui abracado, abracei tanta gente, Assis Brasil, Brasileia, Taciolândia, Chapuri. É isso que vai me mover nessa jornada, sabe? E eu vi que tu também ficou tocado, cara, porque foi muito bacana. Né? Fiquei muito tocado, vários momentos de emoção, vendo as professoras, diretoras de escola, porque essa coisa dos nossos governos, uma coisa que teve foi engajamento. Porque o engajamento é uma somatória de situações que não é você aplaudir, isso não é engajamento. O engajamento, ele passa por algumas fases. A primeira é você ficar interessado pela coisa. Você vê um problema e fica... aquilo ali tem um problema e tem como resolver. E aí a população junta por uma causa, e isso é engajamento. Então, primeiro ela se interessa, depois ela começa a participar das coisas e depois ela passa a ser alguém que faz as coisas. Então o Acre só mudou porque não era um governo teu ou meu, era um governo de todo mundo. E as pessoas eram engajadas, elas faziam. Então, o que os professores, os diretores de escolas fizeram aqui, no Acre, na educação, por exemplo, e só para citar um caso na educação, que era o último lugar no Brasil e passou a ficar entre os 10 melhores. Mas foi todo mundo, foram os professores, os diretores de escola, os coordenadores de escola. As merendeiras. Tinha até uma organização de diretores, que era o CODEP, que fez toda a diferença. Então a gente não colocava assim, o Jorge Viana fez isso, o Binho fez aquilo, porque não era. Eles fizeram. Então a gente tinha os vídeos das escolas mostrando o trabalho delas na televisão, na TV Aldeia, mostrava o trabalho que cada um fazia, que era um trabalho coletivo. Então, com a gente, o trabalho sempre foi coletivo, sempre com engajamento. Isso faz toda a diferença.
eu trago agora um pouco para o lado da economia, né? A gente encontrou duas situações. Primeiro, quem trabalha com granjas, com aves, quem trabalha com a do porquito, virando classe média. Sim, Sendo consumidores. Fizemos uma reunião, todo mundo chegando no caminhonete. Isso me surpreendeu. Eu estava comemorando que eles começavam a vir de moto, eu já fiquei muito impressionado. Aí agora, vocês vêm com moto, com carro. É uma classe média rural. Então, falar mal do Acre é um mau negócio. Você pode falar mal de algumas situações, mas tem coisas boas acontecendo. Quando a gente pega e vê que quando nós bolamos um modelo de desenvolvimento econômico que juntava a floresta com a parte de indústria e com a parte da gente ter atividade produtiva, nós fizemos um plano. Exatamente. Aí você encontra esse plano vivo acontecendo, gerando emprego. Exato. E aí é importante que às vezes a gente é cobrado pelos nossos acertos. Cara, quando a gente visitou esse polo moveleiro, nós fizemos isso no estado inteiro, nos nossos governos. Nós criamos um distrito industrial em Rio Branco, outro grande em Cruzeiro do Sul, e aí nós criamos um programa, que eu volto a isso, de compras governamentais, ou seja, o Acre vai parar de importar o que puder na parte de carteiras escolares. Foi uma luta para a gente conseguir, você sabe. Na móveis, utensílios, para equipar os espaços públicos, delegacias, hospitais, tudo, mas isso tinha que ter produção. Aí nós criamos os polos moveleiros. Mas o polo moveleiro precisa pelo menos de duas coisas. O suprimento. Aí nós criamos Floresta do Antimari, pegamos as reservas extrativistas e começamos a manejar, explorar madeira dentro da reserva extrativista. Porque a gente quer a floresta servindo de fonte de riqueza para as pessoas. Essa é a verdade do nosso modelo. Aí, com a compra governamental, hoje o que é que tem? A polícia em cima dos marceneiros, porque não tem mais política de governo de suprimento, aí a madeira voltou a ser ilegal, não tem mais a compra por parte do governo e os polos estão abandonados à própria sorte. E o desemprego é que cresceu. Por isso que tem gente indo embora do Acre. Então, gente, é muito sério quando você põe o Acre na mão errada. Botou na mão errada do governo, de prefeito, de senador, de deputado estadual, o Acre anda para trás. Está andando para trás agora. Mas a gente vai fazer ele andar para frente. Porque já foi possível lá atrás, quando você não tinha estrada para canto nenhum. Nós asfaltamos a estrada do Pacífico, acabamos de andar nela. E eu não admito que uma estrada feita por nós agora está cheia de buraco. Esteja se acabando, como a 364. Isso aí, sabe o que é? É descaso do governo passado, que passou 4 anos abandonando, porque não botaram nem... É um crime, não botaram o dinheiro no orçamento para dar manutenção naquilo que nós fizemos. Mas agora, se eu tiver a oportunidade de estar no Senado, essa é uma questão central, porque foi fazendo as estradas que a gente mostrou a infraestrutura, foi pondo luz elétrica para fazendeiro, para agricultor, que a gente criou as condições, foi levando escola e saúde, e aí atividade econômica. Então, para mim, a atividade econômica é uma questão central no Acre, que é isso que vai fazer com que o pessoal deixe de ir embora e fique aqui. E é isso que vai fazer uma mãe se alegrar com o filho que está trabalhando, uma avó se alegrar com o neto que está trabalhando. Aí eu chamo isso de acrenidade. Isso é o que me move a estar assim com energia, porque eu acredito nisso. Nós já pegamos o Acre um caos e arrumamos tudo. Agora nós estamos pegando o Acre um caos, mas a situação tem ainda uma base daquilo que a gente fez. É só botar para funcionar, é só consertar, que vai dar certo de novo. Quando eu falo que a gente fica muito, muito feliz de ver um grupo chegando, as pessoas que a gente conhece desde o tempo da militância aqui com o Chico Mendes, que eram pobres naquela época, e quando a gente saiu do governo, eles já estavam numa classe média, que alguns chegaram de carro porque ficaram em projetos nossos que deram certo, né? Mas aí não são todos que estão assim. Então a gente estava construindo algo que foi interrompido. A gente não concluiu um projeto que agora não é mais para algumas pessoas ficarem numa condição boa como eles estão. Agora a gente tem que trabalhar com outras pessoas que não foram beneficiadas por aqueles nossos projetos. É isso que nós vamos fazer. E eu acho assim, eu estou empolgado. Você veja, a gente criou as indústrias, criou os integrados, que são as pessoas que fornecem matéria-prima, no caso, proteína animal, frangos e suínos. Isso foi o resultado do nosso governo.
Eu botei aquela usina de asfalto, uma em cada regional. Aí você pegou a usina, fez 2 ramais, o do 13 e o outro ramal do Polo. Ninguém nunca tinha visto um ramal asfaltado. Cara, aí faz... E aí esse governo agora ficou 8 anos, não fez 100 metros de ramal. Nem com pissarra, muito menos com asfalto. E a gente comprou uma usina de asfalto que está lá. Aquela usina era para ajudar os prefeitos, era parte de um plano de desenvolvimento. Mas quando eu vejo, a gente estava ali na reunião, embaixo daquela jaqueira, né, discutindo com empresários, pessoas que eram muito pobres quando a gente chegou no governo e hoje são empresários. Aí estava o Periquito com o Heriberto. Periquito é um senhor que é muito amigo meu, filho dele é o Heriberto, e eles na época lutavam por um bueiro que não conseguiu nem entrar no ramal por causa de uma passagem. Aí ele falava: Jorge, 20 anos atrás tu fez o bueiro, tá até lá, mas o pessoal não consegue manter o ramal. Mas o lindo é que eles agora, o Heriberto chegou numa caminhonete, cara, ele e a esposa dele. Ele cria 1.600 suínos. Ele tem granja e ele planta 50 hectares de milho, cara. Ele e o seu Periquito. Então, eu abraço eles. Vejo a situação deles. Eu não vou acreditar no Acre? Claro que eu vou acreditar no Acre. É claro que dá para fazer muito mais. Agora, se ficar esse pessoal aí nessa guerra ideológica, xingando, brigando só para ganhar a próxima eleição, cara, a gente nunca pensou nisso. A gente pensou em trabalhar. E eu acho que o Acre pode rapidamente recuperar o tempo perdido e começar a dar certo. E a gente sempre trabalhou para todo mundo. É isso. A gente não trabalhou para quem é do nosso partido, ou do partido tal, YZ. Já pensou se as nossas escolas fossem todas vermelhas? Já pensou se a faixa de pedestre fosse vermelha? Já pensou se todas as cidades ficassem vermelhas? Nós não fizemos isso. Cara, isso é colorido, a gente gosta da diversidade, da diferença, da democracia. E a doidice é que outro dia estávamos falando isso, na época de você. Não, na época da campanha, a gente usava a bandeira. Isso, né? isso. Mas, pô, eu lembro das delegacias. Naquela época, nós criamos 5 modelos de escola, o Binho que ajudava a desenhar, eu participava das reuniões com o Volvenar, para a área rural, para a área indígena, para a área urbana, de tamanhos diferentes. Todas eram coloridas. Isso. Porque a gente tinha uma tese: a escola tem que ser o prédio mais bonito da cidade. E alegre, né? E alegre para que as pessoas entendam que a educação é a coisa mais importante da cidade. E mais, um lugar de todo mundo, de todas as cores. E que ficasse aberta, que tivesse sempre um anfiteatro. Nós fizemos isso, gente. Agora os teatros estão fechados, inclusive de fora. Mas tem uma outra coisa. Nós fizemos isso com delegacia. Porque eu falei, eu na época construí presídios, 5, lamentável. É uma situação é uma doença da sociedade que leva uma pessoa a ser presa. Ou uma falha de uma pessoa que leva ela a ser presa e tem que pagar a conta mesmo. Mas é lamentável. Mas eu também cheguei, delegacia não é lugar de bandido. Delegacia é um lugar onde o cidadão, quando tiver ferido, quando for atacado, quando tiver um problema, ele vai lá resolver. Nós colorimos as delegacias. Claro. Não pintamos nenhuma de vermelho, não. Arrumamos todas elas. Funcionavam os quartéis da PM bem arrumados, com farda e com boa remuneração. Então, gente, governar, eu dou aula no doutorado, no mestrado, sobre liderança e gestão, e focado em gestão pública. O que eu conto lá é o exemplo do nosso governo, da nossa prefeitura. Porque tem exemplo, claro que também tem falha, mas os exemplos, a mudança que a gente fez, não foi um bicho de 7 cabeças, uma coisa do outro mundo, foi coisas focadas no planejamento, botando gente competente nos lugares, tendo um plano e capacidade de diálogo com o Fernando Henrique, que era do PSDB, com o presidente Lula em Brasília, chegando com bons projetos. Quem tem bons projetos e tem boa gente para executar e envolve os beneficiários, não tem como dar errado. Não tem. Jorge, eu viajo o Brasil inteiro porque as pessoas me chamam para explicar como que naquele tempo a gente fez tanto com tão pouco. Porque o Acre é economicamente potente, tem muita potência, mas tem pouco dinheiro. Depende do recurso que vem de fora. Agora, a gente conseguiu fazer o que eles não conseguem fazer. Então, agora há pouco eu estava em Chapuri, há 2 semanas em Chapuri, estava em São Paulo na semana passada, porque me convidaram para falar para as maiores cidades do Brasil, São Paulo, Rio, Vitória, Recife e assim por diante. Eram cerca de 40 gestores das grandes capitais, para saber o que a gente fez no Acre. Com tão pouco, porque eles têm muita grana e não conseguem fazer nem metade do que a gente faz. E eu fico falando da experiência do Acre, eles ficam anotando, ficam perguntando. Era para eu falar lá 40 minutos, a gente conversou 2 horas sobre o Acre. Eu fico muito contente
de estar tendo essa conversa aqui na nossa van. A van da... Eu acho que essa van aqui vai entrar para a história Aqui tá 10. da Aqui tá Vitória. 10. É, Como diz a música. é porque a gente quer andar o Acre inteiro para conversar e ouvir as pessoas e conversar com elas, né? E eu estou numa conversa aqui com o Binho. O Binho, a gente tem tanta história junto, desde o projeto Seringueiro que ele começou, eu lá no Latemac, depois na Funtac, depois no CTA, que eu sucedi o Binho, ele saiu e eu fiquei no lugar dele. Eu estou falando de 91. E depois a gente construiu tudo isso junto na prefeitura, no governo, nos governos, né? E agora a gente está sonhando também de fazer uma ação junto, eu e Binho, nessa busca pelo Senado, para a gente ver se ajuda o Acre. Claro. Então, nós estamos bolando aí um programa. Eu acho que a gente acabou de fazer um programa para o nosso bate-papo sobre o Acre, para a nossa conversa sobre o Acre, porque quem não conhece a história do Acre antes e depois vai poder conhecer. Quem não tinha amor pela história do Acre, pela Revolução Acreana, pela bandeira, pelo hino, vai ter, porque a gente está querendo isso, a gente quer trazer de volta a esperança, o amor pelo Acre. E eu fiquei na Apex agora, eu levei o Acre para o mundo inteiro, cara. Essa semana agora eu vejo o Frigo Nosso exportando para a Arábia Saudita. Aí eu lembro que eu que ajudei a organizar a reunião do presidente Lula lá em Riad, capital da Arábia Saudita, para abrir mercado, mas o Acre estava dentro de mim, estava comigo lá, na hora que eu fazia, né? Então isso para mim é fundamental e vocês vão ver muita gente conversando, porque essa nova geração, ela precisa ter esperança, sabe? Eu já tenho netos, sabe? Os filhos, os netos da gente precisam ter esse mesmo amor pelo Acre que eu absorvi do meu pai. Meu pai que botou para ler todos os livros. O primeiro a tentar fazer uma revolução no Acre foi o Zé Carvalho, um advogado. Aí depois veio Galvez, depois veio o Plas de Castro e consolidou. Eu sou fã do Galvez, né? Fã do Plas de Castro, do Zé Carvalho, mas isso não pode estar esquecido, porque para ver que teve gente que lutou para o Acre ser parte do Brasil. Aí a gente ficou 62 anos no território, nós não queríamos ter um Estado com autonomia, conquistamos. Aí quando a gente vê essas pessoas com desprezo pelo que o Acre tem de melhor, que é seu povo, sua história e nosso patrimônio todo, cara, eu estou na luta. Não tem pena não, porque eu sou movido pelo hino acreano. Se o audaz estrangeiro algum dia nossos brios de novo ofender, lutaremos com a mesma energia, sem recuar, sem cair, sem temer. E ergueremos então dessas zonas um tal canto vibrante e viril, que será como a voz do Amazonas ecoando por todo o Brasil. Isso é Acre. Valeu, irmão.